Como que a gente tem essa real noção da nossa culpa e da nossa responsabilidade pelos atos que nós cometemos? Acho que são duas coisas básicas. Primeiro, existe a sensibilidade moral que toda pessoa normal deveria ter, né? Quer dizer, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. É uma sensibilidade que está na mente de toda pessoa normal, né? Agora, só essa sensibilidade não basta. E as verdades morais, elas não são autoevidentes. Claro, existe a lei natural que Deus mesmo colocou em nós, mas a nossa inteligência, ela é tão confusa, ela está tão perturbada pelas paixões, pelos sentimentos, por tanta coisa desordenada, que nem sempre a gente consegue perceber o que é certo e o que é errado. Então, para isso, existe a pedagogia da igreja. Quer dizer, Deus deixou a igreja na terra para nos instruir. Inclusive, Ele deu mandamentos, né, na sua palavra e deixou a igreja para nos instruir a fim de facilitar o trabalho da nossa consciência. Isso nós chamamos de formação da consciência. É quando nós somos formados daquelas verdades morais que são necessárias para que nós possamos corresponder à salvação de Deus, para que nós possamos chegar à salvação eterna. Porque o caminho que conduz ao céu, ele não é um caminho assim aberto, de tal modo que o homem pode fazer o que ele quer. É uma porta estreita. É uma porta estreita e Deus determinou a sua vontade, os seus mandamentos, aquilo que é correto, aquilo que nós devemos fazer. Ora, para isso existe a igreja, para ela nos instruir nesse caminho, né? O problema é que as pessoas, elas são hoje em dia vítimas daquilo que o Papa Bento XVI chamava de analfabetismo religioso, né? Ou seja, elas não sabem, né, e não procuram saber. E às vezes de uma maneira culposa. E é preciso que nós nos instruamos, né? Que nós leiamos o catecismo da Igreja Católica, que nós busquemos a instrução. Hoje em dia existem tantos sites, existem tantos recursos que nós podemos nos servir. Ontem mesmo uma pessoa me falava, né, que ela queria saber sobre um pecado, então ela foi lá, colocou na internet, leu a respeito, falou, meu Deus, eu não sabia que era tão grave assim. E ela mesma foi obtendo conhecimento justamente em fontes que estão disponíveis a todos. Eu tenho a impressão, às vezes, e aí eu retomo um pouquinho aquilo que o senhor disse no bloco passado, nós vamos perdendo essa consciência da morte. E com isso, nós vamos perdendo também a própria finalidade para que nós fomos criados. A impressão que eu tenho hoje do mundo moderno, e o senhor me corrija se eu estiver errado, é que nós relativizamos tudo, inclusive a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós fazemos. Eu tiro aquele olhar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo para colocar no meu próprio umbigo. Então, toda a moral é deformada para que apenas me satisfaça. Eu perco aquele olhar de Deus e da própria lei natural. Para que eu fui criado, como que o Senhor ordenou todas as coisas. Porque, na verdade, é uma falácia quando se diz que a moral cristã, a moral católica... Há de haver alguma moral. Se ela não é católica, ela vai ser qual moral? E aí entra aquela moral do homem que olha para o próprio umbigo, né? Que ele dispõe as coisas. O senhor acha que é isso que tem acontecido mesmo? Porque eu tenho essa impressão, às vezes, de que a moral ela vai sendo relativizada. Eu não quero aceitar aquilo que Deus colocou. Uhum. Então, eu vou relativizando e parece que deformando a minha consciência. As estruturas sociais hoje, elas estão calculadas para fazer com que a pessoa não se coloque mais a questão moral. Ou seja, é como se nós estivéssemos sendo induzidos a não pensar sobre o certo e o errado. Isso. Colocou-se uma superestrutura sobre nós, em que nós começamos a entender que não existe o certo e o errado, e que a pessoa é que cria para si
um tipo de comportamento, o qual não deve nem fazer parte de um tipo de arquitotenia da vida. A pessoa vai vivendo de instantes fugazes e passageiros, né? Essa ideologia do aproveita esse instante agora, aproveita esse minuto. Ou seja feliz a qualquer custo. Curte esse momento agora, né? Se joga, né? Vai até o fim nisso daqui, não mede as consequências, né? E com isso as pessoas vão se destruindo, elas vão cometendo ações cujas consequências são arrastadas ao longo de décadas, às vezes até a morte, né? A pessoa perde vínculos, a pessoa perde anos da vida com fugacidades, coisas completamente bobas, infrutíferas. É uma ideologia, né? E muita gente está sendo educada nisso. Veja, nós frequentemente subestimamos a força que as estruturas sociais exercem sobre o nosso comportamento. Mas aquelas pessoas que querem moldar o nosso comportamento mexem justamente nas estruturas da sociedade para nos induzir a comportamentos de massa. Pensem, por exemplo, a maior parte das pessoas pensa que pensa por conta própria. Mas, na verdade, escuta as mesmas músicas, veste as mesmas roupas, come as mesmas comidas, tem os mesmos jargões, viralizam as mesmas notícias, fazem exatamente o que todo mundo faz. Por que numa época em que o ser humano parece tão livre, ele imita tanto o comportamento dos outros, age de uma manada, maneira né? até inconsciente? É porque existem estruturas criadas para induzir o nosso comportamento, estruturas que inclusive querem nos impedir de pensar moralmente por conta própria, de analisar o que é certo e errado, porque assim fica mais fácil seguir, digamos, a boiada.